Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo, chamada Formosa, quando um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Antes de entrarmos aqui na palavra, queridos, no contexto da palavra, o Espírito Santo está me incomodando aqui de falar uma frase aqui, que não, eu sei que não é algo que eu falo aqui, mas antes de eu pegar o microfone, está falando para eu falar, e eu vou falar agora que é algo muito simples, mas que tem alguém aqui que precisa ouvir, eu não sei quem é. O Espírito Santo manda te dizer, você que está me ouvindo, que você questionou a Deus o porquê que foi tão difícil chegar aqui hoje, porquê que foi custoso o seu dia, complicado. E o Espírito Santo manda te dizer que era para te encher, te renovar, te transformar nessa noite. Eu não sei para quem que era essa palavra, meu irmão. Se era para uma pessoa ou para várias. Mas o Espírito Santo não me deixa continuar a palavra sem falar isso para vocês. Amém? Voltando para o nosso texto de Atos, capítulo 3, nós já estamos estudando o livro de Atos. Eu já preguei essa palavra algumas vezes. O contexto deste texto que lemos é logo após o dia de Pentecostes, em que Jesus ressuscitou, subiu aos céus e falou para os discípulos: olha, permaneçam em Jerusalém até que venha sobre vós o poder de Deus, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. Estavam ali reunidos cerca de 120 pessoas, quando desceu do céu, o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados, e todos foram cheios do poder de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, no que Pedro se levantou, começou a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E cerca de 3.000 pessoas se converteram, receberam ao Senhor e foram transformadas pelo poder de Deus através dos apóstolos. E logo em seguida, no capítulo seguinte, aqui este que nós lemos, eles estavam indo para o templo orar ao Senhor. Quando viram ali um homem, se você ler o capítulo 4, vai falar que aquele homem estava ali há cerca de 40 anos. Que ele ficava ali na porta do templo, ele era colocado ali, e ele pedia esmolas, era a vida dele. Ele só conhecia isso. E ele era colocado ali para pedir esmolas, e vivia ali na porta do templo, pedindo esmolas. Ao que chegaram Pedro e João ali, falaram para ele: olha para nós. E cheios do Espírito Santo de Deus, falaram: nós temos algo muito mais importante para dar para você, do que dinheiro, do que algumas moedinhas. Nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós vamos te dar, que é o poder de Deus, que é o poder do Espírito Santo, que foi derramado sobre nós. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem se levantou, pôs-se em pé,
Pedro ajudou ele a levantar ali, eles entraram no templo, e ele começou a gritar, a louvar, agradecer ao Senhor pelo milagre, e todos se reuniram ali em volta dele, e viram que era aquele homem que ficava na porta, pedindo esmola para todo mundo, alguém que era conhecido de todos, e o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi engrandecido, através deste milagre, que foi realizado através da vida dos apóstolos. Amém? O nome da pregação de hoje é Recebendo o Favor de Deus. Quantos querem receber o favor de Deus na sua vida? Fala, eu quero receber o favor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E para começarmos aqui, esta palavra tem alguns princípios que eu anotei aqui, que o Espírito Santo me trouxe hoje. A primeira coisa, para receber o favor de Deus, ou para sermos emissários do favor de Deus, para recebermos ou sermos emissários do favor de Deus, aqueles que levam o favor de Deus para as pessoas, a primeira coisa que nos mostra o texto, é que Pedro e João estavam indo para o templo. Estavam indo para onde? Para o templo, que é o quê? Igreja. Realizaram o primeiro milagre depois da ressurreição de Cristo. Na onde? Na igreja. Na porta da igreja. Na porta do templo. Jesus também realizou diversos milagres dentro do templo. Isso nos mostra algo muito precioso, queridos. A importância da igreja para cada um de nós. Amém? Porque num mundo que nós vivemos hoje, no mundo em que você vê que as pessoas se declaram evangélicas, se declaram cristãs, se declaram seguidores de Cristo, filhos de Deus. Aí você pergunta para ele, qual igreja que você vai? A minha, lá de casa. Hoje nós vivemos o fenômeno dos desigrejados. Quantos sabiam disso? Quase 50% das pessoas que se declaram cristãs, são cristãs dentro de casa. Ou se dizem cristãs, queridos. Quero dizer para você, querido, que a igreja é muito, muito, muito importante na formação do crente, do cristão, do homem e da mulher de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. A igreja é muito importante, queridos, por quê? Por vários motivos. Por vários motivos. Nós recebemos o favor de Deus. Nós recebemos o poder de Deus. Para quê, querido? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado aí. Para que você recebe o poder de Deus? Para que você recebe o favor de Deus? Pergunta para ele aí. Para que Deus dá dons, talentos, derrama poder sobre a sua igreja como Ele derramou hoje? Amém? Quantos receberam hoje? Glória a Deus. O Senhor derramou hoje. Para que nós recebemos o renovo, o refrigério, o poder de Deus? O Espírito Santo vem e enche os nossos corações de amor, de graça, de alegria, renova as nossas forças, amém? Para que tudo isso, querido? A palavra de Deus vai dizer que é para a edificação da sua igreja. É para a edificação da sua igreja, querido. É para que tudo aquilo que Deus te deu, você possa repartir com os irmãos. Você possa ser canal de bênção. Que você possa repartir com os irmãos tudo aquilo que Deus já te deu. Os dons e talentos que o Senhor te deu, querido. Para que o músico recebe dons? Para que o cantor recebe dons? Para cantar na casa dele no chuveiro, querido? Vai adiantar o que é isso? Estou dando exemplo só do cantor. Mas para que Deus coloca amor no seu coração, querido? Para que você possa amar
o seu irmão, mesmo a despeito dos defeitos e das falhas dele, e das suas também. Então nós temos que entender a importância da igreja, queridos. A igreja é muito importante. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Muitos dizem que o escritor de Hebreus é Paulo. Eu acredito também. E o escritor de Hebreus vai dizer: não deixemos de congregar-nos. Por quê, querido? Porque a moda hoje é não ter igreja, a moda hoje é não estar numa igreja, a moda hoje é você não fazer parte de uma igreja, não fazer parte da eclésia do Senhor, da igreja do Senhor, querido. A palavra de Deus nos adverte: não deixem de congregar, não deixem de ir. Porque é lá que vocês vão usar os dons que eu dei para vocês. É lá que você vai exercitar o amor, a paciência. É lá que o fruto do Espírito vai aflorar e você vai ser usado por Deus. Mas o que o diabo quer, querido, é que você pense que igreja não é importante, não faz a menor diferença na sua vida, para a sua família. Mas quem é cristão há muito tempo, como alguns aqui, como eu, sabe a diferença entre estar na igreja e não estar na igreja. Faz muita diferença. Não tem como. A palavra de Deus diz que nós somos corpo, a igreja é o corpo. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Se arrancar um membro do corpo, o corpo continua vivo, sim ou não? Se eu arrancar minha mão, o corpo continua vivo? Continua. Mas se eu arrancar minha mão do meu corpo e colocar ela aqui no chão, ela continua viva? Não. Por isso, nós somos corpo de Cristo. Nós não vivemos fora do corpo, querido, do qual Jesus é o cabeça. Nós não vivemos fora do corpo. A palavra de Deus vai dizer que se tirar a brasa do braseiro, ela vai apagar. Mas tem muita gente que insiste em dizer que a igreja não é importante. Ela é e sempre será, querido. Senão Jesus não teria instituído a igreja. Ela é super importante para todos nós. Amém? Todos entenderam a importância da igreja? O segundo versículo aqui vai dizer que os apóstolos viram um homem que estava na porta da igreja, na porta do templo, na entrada do templo. O que é uma pessoa que está na porta do templo, queridos? É alguém que quer ter um relacionamento com Deus, mas não entrou no templo, não entrou na igreja, não entrou de corpo, alma e espírito na igreja. É alguém que não entrou por inteiro, querido. A palavra de Deus diz que aqueles que ficam na porta da igreja, na porta do templo, são os religiosos. Jesus foi dizer: vocês ficam na porta, não entram nem deixam ninguém entrar. Vocês são religiosos. Vocês ficam falando regras, falando coisas para as pessoas. E vocês não entram nem deixam os outros entrar, querido. Para receber o favor de Deus, querido, você tem que se entregar ao Senhor por inteiro. O crente não vai ser salvo ou não vai receber o favor de Deus ficando na porta. O que é ficar na porta, querido? Para Jesus ficar na porta, aqueles que ficam na porta são os religiosos, aqueles que falam que são cristãos de boca, mas não são. Jesus vai dizer: a boca de vocês me adora, mas o coração está longe de mim.
São os religiosos, aqueles que se dizem ser cristãos e não são. Não tem como receber o favor de Deus, ver os milagres de Deus, ser transformados por Deus, ficando só na porta da igreja. Nós temos que nos entregar ao Senhor, de fato e de verdade. Que a palavra de Deus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não pela metade. Não só de boca. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos que adorar ao Senhor de fato e de verdade, nos entregar por inteiro ao Senhor. Não sermos apenas religiosos. Por quê, querido? Porque o religioso, ele não muda a vida de ninguém. Pelo contrário, como disse Jesus, ele atrapalha. Por isso não podemos viver a nossa vida cristã como religiosos, como homens e mulheres que vêm para a igreja só para bater ponto. Amém, igreja? O Senhor está sempre nos falando, já falou aqui, já usou profetas, homens e mulheres de Deus, que vieram aqui na frente falar: gente, Deus está falando que chegou o tempo de nos entregarmos ao Senhor por inteiro, não pela metade, não só de boca, mas em espírito e em verdade. Quantos ouviram aqui, queridos, esses dias? Profetas do Senhor vieram aqui e falaram isso nas últimas semanas, e eu estou falando de novo. Não é tempo mais de vivermos como religiosos, querido. Falarmos que adoramos a Deus só de boca. Mas o Senhor espera de nós muito mais. Amém? No próximo versículo eles vão falar que o homem estava ali à porta do templo. E o que ele pedia para eles? O que ele pedia para aqueles que passavam ali? Aqueles que entravam no templo? Ele pedia esmolas. O que é esmola, querido? Centavos. Coisas insignificantes. Coisas que não mudam a sua vida. Quer dizer para você hoje, querido, que para que você receba o favor de Deus, ou seja, emissário do favor de Deus, é tempo de nós não vivermos mais de esmolas, nem físicas, nem espirituais. A palavra de Deus diz que nós não recebemos, ou porque não pedimos, ou porque nós pedimos mal. Está lá em Tiago 4. Quer sabedoria? Peça a Deus. Se você não sabe o que pedir, querido, peça sabedoria, peça inteligência, peça direção para o Senhor. Aquele homem estava ali na porta do templo pedindo esmolas, ficou 40 anos pedindo esmola. Algo que não mudaria a sua vida. E nós muitas vezes estamos dentro da igreja pedindo a Deus esmolas, pedindo a Deus aquilo que não vai mudar as nossas vidas. Querido, você entende o tamanho do seu Deus? Você tem noção do tamanho de Deus? O Deus Criador que criou os céus e a terra, mediu os mares na palma da sua mão. E muitas vezes a gente fica pedindo algo que não vai mudar a nossa vida. Falar: Senhor, a gente faz uma campanha, ou Deus levanta pessoas aqui, profetas, homens de Deus, fala: gente, hoje nós vamos fazer um desafio, um sonho que Deus colocar no seu coração, que o Espírito Santo trouxer à sua vida agora, fale com Deus. Aí a pessoa: Senhor, se o Senhor me der uma bicicleta amarela, tá bom demais, aleluia, glória a Deus. Senhor, se eu conseguir cantar lá na frente uma vez, para mim já está ótimo. Se algum dia eu conseguir pregar na cela, no grupo familiar, já está maravilhoso. Querido, peça para Deus aquilo que vai mudar, que vai transformar a sua vida de verdade.
Fala, Senhor Jesus, pelos olhos da fé, eu vejo o meu casamento. Pelos olhos da fé, eu vejo a minha empresa prosperar. Pelos olhos da fé, eu vejo um ministério bendito. Pelos olhos da fé, eu vejo a minha família mudada. Pelos olhos da fé, eu vejo a minha família convertida, salva, liberta, transformada. Pelos olhos da fé, eu vejo esse câncer cair por terra. Pelos olhos da fé, eu vejo o impossível acontecer. É isso, querido. Nós temos que ser desafiados a falar com Deus para pedir o sobrenatural, não o natural. Não aquilo que qualquer um pode fazer, mas aquilo que Deus pode fazer. Peça para Deus aquilo que vai mudar a sua vida, aquilo que vai mudar a sua história. Amém, querido? Se você não tem fé, fala, Senhor, coloca fé no meu coração, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque está escrito na tua palavra. Nós temos que parar de viver de esmola, querido. De viver, não, tanto faz. É quase um seguidor do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Está amarrado, irmão. Está amarrado. Nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Mas para isso nós temos que abrir a nossa boca. Nós temos que falar com Deus. Fala, Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu sei que a minha vida vai mudar. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Porque assim está escrito na tua palavra e eu tomo posse da tua promessa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia, querido. Glorifica o nome do Senhor. O Senhor tem palavra de vitória para você hoje. Tem palavra de vitória para a sua igreja hoje. O homem estava ali na porta do templo pedindo esmola, querido. Mas o que foi que ele recebeu? Pedro e João chegam a ele e dizem, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Se eles tivessem dado 2 moedas para ele, o que ia mudar na vida dele, querido? Se eles tivessem dado aquilo que ele pediu, o que tinha mudado na vida dele? Nada. E ele ia continuar lá mais 40 anos, lá na porta do templo, pedindo esmola. Não ia mudar nada. Aquilo que Deus tem para nós, queridos, é grandioso, é poderoso. E muitas vezes aquilo que Deus tem para nós é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós mesmos estamos pedindo. Aquele homem estava na porta do templo pedindo esmolas, pedindo algo que realmente não ia mudar a sua vida. Mas o que Deus tinha para ele era algo muito maior. Deus tinha para ele algo que dinheiro nenhum podia pagar. Sabe, querido, o favor de Deus, a bênção de Deus para mim e para você é algo que o dinheiro não pode pagar. É algo que vai mudar a sua vida de verdade. Quanto vale? Reflita aí um pouquinho. Quanto vale um casamento abençoado? Quanto vale uma família abençoada? Quanto vale, irmão? Dinheiro nenhum paga isso. Quanto vale ter saúde? Tem gente agora no hospital, morrendo, que daria todos os bens, daria tudo que tem, para ter saúde, para ter o que a gente tem, que está aqui agora. Quanto vale? A minha e a sua saúde, quanto vale? As nossas vidas, quanto vale? A nossa família, quanto vale, querido? Quanto vale tantas e tantas e tantas bênçãos que o Senhor já nos deu e vai nos dar? Por isso, querido, não se apegue às coisas pequenas. Como esse homem estava apegado à esmola,
Ele não estava vendo nada, na verdade. Ele já estava acostumado com a pobreza, com a miséria, com pedir esmolas, com receber aquilo que sobrava das pessoas. Mas muitas vezes acontece também conosco, a gente recebe só o que sobra, porque já acostumou. Porque o diabo falou para você que você não merece. Porque o diabo falou para você que você não precisa. E você baixa a cabeça e fala: Senhor, tanto faz. Eu estou vivo, tá bom. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, irmãos. Entender que Deus tem algo sempre melhor e maior para as nossas vidas. Sempre melhor. Aquele homem pediu algo que qualquer um podia dar. Mas os apóstolos falaram: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. O que Deus tem para você, meu irmão, é o poder de Deus. O que Deus tem para você é uma vida nova. O que Deus tem para você é transformação, é mudança. Deus pode abrir uma porta que pode mudar a sua vida. Deus pode curar alguém que está enfermo na sua família e mudar a história da sua família. Deus pode mudar histórias, transformar vidas por completo. Amém? Quem já teve a vida mudada por Jesus, fala: eu tive. Glória a Deus. Então continue crendo, querido, que Ele pode continuar mudando a sua vida, transformando a sua história, a história da sua casa, a história da sua família. Ele vai continuar mudando, continuar transformando. Ele tem algo poderoso e maravilhoso para cada um de nós. Mas nós temos que mudar a nossa mentalidade de achar que qualquer coisa está bom, que tanto faz. De receber só aquilo que sobra, as migalhas, as esmolas das pessoas. Deus tem algo poderoso para cada um de nós, amém? Glória a Deus por isso. Deus tem o seu favor para cada um de nós. E esse favor, queridos, é aquilo que você precisa, que você necessita, é aquilo que vai mudar a sua vida. Porque para uns, o que vai mudar a sua vida é dinheiro. Para quem já tem dinheiro, o que vai mudar a sua vida é a cura de uma enfermidade. Para o oprimido, para o aflito, é a libertação. É ficar livre da opressão do diabo. É ficar livre da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Para cada um de nós, Deus tem o seu favor, querido. E o favor de Deus, ele é ele é infinito. Deus é o grande eu sou. Quando Moisés foi enviado para o Egito, ele perguntou para Deus: Senhor, quem eu vou dizer que me enviou? Deus falou para ele: diga que o grande eu sou te enviou. O que quer dizer o grande eu sou, querido? Tudo que você precisa, eu sou. É o que o Senhor diz para ele. Eu sou tudo que o povo precisa. Eu sou tudo que eles precisam. Eu sou o grande, eu sou. O grande eu sou, querido. É o seu Deus. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que eu preciso. Ele é a cura para o enfermo, libertação para o cativo. Ele é a porta aberta para o necessitado. Ele é a restauração, Ele é a mudança, Ele é a cura. Ele é a alegria para aquele que está triste. Ele é o renovo para aquele que está abatido. E Ele sempre tem algo melhor e maior para cada um de nós. Amém? Glória a Deus por isso. E por último, para encerrar, o favor de Deus sempre tem um propósito nas nossas vidas. Amém, queridos?
Qual o propósito maior do favor de Deus na minha vida e na sua vida? Por que que Deus cura o doente, liberta o cativo, traz alegria àquele que estava triste, cura o depressivo, enfim, o Senhor transforma as nossas vidas. Por quê? Para quê? Porque tem um propósito. A palavra de Deus diz aqui em Atos capítulo 4, no versículo 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra de Pedro, depois que ele curou esse homem, creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. Ou seja, se haviam convertido 3, agora foi para 5, converteu mais ou menos 2.000 pessoas. Com este milagre. Se a minha matemática está correta. Eram 3, foi para 5. O favor de Deus, queridos, é que para que nós possamos testemunhar, para que nós possamos ser testemunha viva do Senhor. O Senhor, ao subir aos céus, disse: e sereis as minhas testemunhas. Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor nos cura, nos liberta, nos transforma, muda a nossa vida, muda a nossa história, para que nós possamos ser testemunha viva dEle. Esse homem, queridos, foi curado, foi transformado, teve a vida mudada, e muitos se converteram, e muitos olharam para ele e falaram: se Jesus fez isso com o cara, o mendigo que estava aqui na rua, o que ele vai fazer por nós? As pessoas vão olhar para o favor de Deus, vão olhar para o seu testemunho de vida, querido, para tudo aquilo que o Senhor fez, para tudo aquilo que o Senhor mudou e transformou na sua vida, olhar para você e falar: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, eu quero ter uma família abençoada como ele tem, eu quero ter a fé que ele tem, eu quero ter a fé que ela tem, eu quero ser cheio do poder de Deus como ele, como ela. Amém, querido? Nós somos transformados por Deus e recebemos o seu favor para ser testemunhas vivas dele, para dar um bom testemunho, para sermos um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O favor de Deus nas nossas vidas, querido, tem um propósito. Sempre terá. Deus não faz nada que não tenha um propósito, um significado, um objetivo. Tudo que Ele faz nas nossas vidas é para que nós possamos ser testemunhas vivas dEle. Amém? Glória a Deus por isso. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Profetizar a bênção do Senhor, o favor de Deus. Enquanto eu estiver orando por você, eu quero que você coloque na presença de Deus o favor de Deus, que você precisa dele. Eu não sei como você chegou aqui. Se você chegou triste, abatido, desanimado, o Senhor tem renovo, refrigério e paz para o seu coração nessa noite.